Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365, Abertura de Tarô. Hoje a gente está num dia minimamente especial. Então, a abertura de hoje é totalmente pensada nessa nova semana que se abre com um raro evento que só vai acontecer de novo daqui 9 anos, que é o dia 9 do mês 9 do ano 9. E aí a gente abre um portal de 999. Então hoje eu terminei a semana do Eremita e vou concluir essa semana, não é, com esse portal lindíssimo nessa terça-feira, fechando junto com vocês, porque eu vou chegar tarde. Mas mesmo assim, o portal em si é para aquele momento da gente pensar em tudo aquilo que o Eremita traz. E o próprio número 9. Ambos falam dessa coisa introspectiva, da conclusão das questões, das finalizações bem feitas, de saber quando é hora de se retirar, quando é a hora também de ir, quando é a hora de chegar, quando é a hora de pausar, quando é a hora de terminar. Então, definitivamente, hoje a abertura é todinha em cima desse nosso querido. Mais do que isso, com isso eu vou fazer uma abertura clássica, que é a de 9 cartas. Naquela que vem três, depois vem três, depois vem três, e a gente pode fazer conta, ou então pode jogar mais três, depois mais três, e depois mais três, né, que também é conhecida com outros nomes por aí. De qualquer forma, devido a esse lugar, né, do 9 mais o 9 mais o 9, a gente tem muitas vezes, quando abre-se o tarô, as pessoas fazem aquela pergunta: é do bem ou é do mal? E a gente tem conceitos muito complexos sobre o que é bem e sobre o que é mal. E aí, no outro pedacinho, né, do livro do Vit Pramad, fica essa discussão que ele traz também para o seu livro, e que eu acho que a gente tem que trazer para dentro do tarô, porque o bem e o mal não são verdades absolutas, disse ele. O que é bom para mim ou para uma pessoa hoje pode não ser amanhã. Mais do que isso, o bem e o mal se tornou algo cultural. O que é bem e o que é mal para nós que estamos aqui na América do Sul não é o mesmo bem que é igual a mal do que seja na América do Norte. Então, nós temos similitudes, mas nós temos disparidades, o que significa que às vezes a gente fica parecido e o bem parece a mesma coisa, e às vezes a gente não fica parecido, né? E então, assim, e o bem não é a mesma coisa. Ele coloca ainda mais que o que é bom para mim pode não ser bom para você, não é verdade? Por isso mesmo que a gente tem que tomar cautela com essa história do que é bom para mim, e aí eu vou contar para você achando que você tem que fazer o que é bom para mim. Não, esse não é um conselho realmente isento, né? O coisa mais difícil é a gente ser isento, mas a gente tentar ser já é bem bacana. Quem pretende ajudar a curar a alma não pode trabalhar com verdades absolutas ou doutrinas fechadas, pois não existem doenças, e sim doentes. No entanto, considerar que existe um aspecto nosso, particularmente íntimo, que não foi atingido pelas manipulações e chantagens da programação familiar, cultural, governamental e seja lá mais o que for, não é? Em que repousa a essência do ser humano de hoje. O ser superior ou a supraconsciência também é algo que depende do que você acredita. Então, vamos pensar que tarô não é nem do bem e nem do mal. Já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, mas acho importante colocá-lo apenas como uma ferramenta que pode levar a muitos diálogos possíveis, seja entre duas pessoas, seja entre uma equipe, seja num grupo terapêutico, seja também de uma forma entre o divinatório e o que pode vir a ser. Mas desde que a gente tenha consciência, como ele mesmo coloca aqui, de que somos nós que construímos metade da história, não é? Por exemplo, a gente nunca pode controlar uma torre. A torre é um arcano que, quando aparece, está sempre avisando que vai ter algo do universo que vai sentar na porta da sua casa. Você nunca sabe se estourou o cano da pia, se é o pneu do carro furou, se um incêndio no fundo do teu quintal. Você nunca sabe. Então, de verdade, é só um aviso. Veja lá como você vai reagir sobre isso.
Então, não é para a gente sair correndo, é para ver como é que, para eu já ficar meio alerta. As coisas não estão totalmente fora do lugar. Inclusive, assim, né? O Jung tinha uma passagem no Sincronicidade que ele falava de algo que eu presenciei ontem, onde você é acordado por uma abelha que fica batendo no vidro da sua janela. Aí você falou sobre abelhas no dia anterior, você vem pensando nas suas abelhas sem ferrão do quintal e também nas outras abelhas em plena primavera, né? Do quanto tem sido difícil para as abelhas sobreviverem. E aí essa abelha me acorda ontem, né? Tec, 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 zzz, batendo na janela, né? Tá, eu achei que era pro lado de fora. Aí eu achei, não, ela tá presa aqui dentro, e não é que tava? Abri a janela para ela sair. Ela deve ter dormido durante a noite, cansada, em algum lugar do meu quarto, que é muito possível, estou no meio próximo do mato. Abri a janela para ela sair. Não é que ela ficou batendo tec, tec, tec na janela? E eu falei assim: não acredito, minha filha, eu acabei de dar liberdade. É para outro lado? Fui lá, tentei abrir a janela para espantá-la para o outro lado, ela entrou de novo. Aí depois eu abro a janela de novo, ela sai de novo. Aí eu tive que fechar a janela escura, porque eu acho que tinha algum brilho, alguma coisa, para que ela fosse embora. Então, quando esses eventos acontecem, eu normalmente falo que coisas do meu inconsciente ou daquilo que eu não compreendo estão em andamento e que eu fique esperta, abro os olhinhos, não é? Então é isso, tem questões que estão em movimento que a gente não tem total clareza e do que isso possa vir a ser. De toda forma, é aí que o tarô é bacana. E aí, quando você vai lá, pergunta para o tarô, ele mostra uma torre. E você fala assim, nossa, mas que será que pode ser isso, né? Não. Então, e às vezes pode ser um incêndio no fundo de casa. Então, definitivamente, a gente nunca está livre de compreensão total. Então, logo pois, eu não sei tudo sobre o bem, eu também não sei tudo sobre o mal. Ah, então o tarô não é tudo sobre o bem e também não é tudo sobre o mal. O tarô também vai ter cartas que estão na luz e cartas que estão na sombra. Mas as cartas que estão na luz podem ser lidas na sombra e as cartas que estão na sombra podem ser lidas na luz. Uau! E aí, quando a gente fala de eremita, né, que eu sempre faço uma grande alusão, um grande complemento dele, né, ele fica aberto na minha sala pelo ano todo que é dele, com a sua capa incrível, com as suas 4 rugas na testa, ou 3 em alguns dos de Marselha, mas em geral tem 4 rugas, que são muito parecidas com os 4 andares da coroa do Papa, ou talvez com a coroa da Papisa. Então, a gente está falando dos 4 níveis do mental. Olha que lindo isso, né? O mental presencial, concreto, aqui agora, consciente. O mental já mais inconsciente, mas criativo, perceptivo, talvez o que fica no meio do caminho, que eu chamaria não mais o mental concreto de ouros, mas o mental talvez espadachim, intelectual, criativo do nosso próprio mental. Eu posso falar do mental emocional, eu posso falar do mental espiritual, filosófico, né? É isso. A gente sempre tem 4 andares para falar de quase tudo, e do tarô mais do que tudo. Então, essa abertura de hoje vai ser uma abertura assim do tipo daquelas profundas, interessantes? Não, é uma abertura de tarô que também cabe para 4 níveis de compreensão. Sendo assim, você pode fazer na compreensão rasa, naquilo que é possível falar sobre aqui e agora, você pode extrapolar para uma compreensão mais intelectual, mais, sei lá, bacana, quanto você pode fazer de uma compreensão emocional, relacional e, por fim, uma compreensão mais abrangente, mais da dinâmica da pessoa, né, das suas vontades e propósitos. E a gente sempre pode usar esses 4 andares, e eu me lembrei disso hoje, olhando para o meu querido eremita, justamente para poder estar falando do portal 999. Se eu usar apenas pela numerologia, o número 9 é o número de conclusão, é o último número dos 9 números pitagóricos. Então, ele significa o fim de um ciclo, início já de cara de outro. Por isso que 9 fora não é nada. O 9 na frente ou atrás de qualquer número, se você o somar, ele não é ele mesmo, ele é o próprio número com quem ele se somou. Então, 9s são sabonetes e são meio invisíveis. Os 9 são criaturas diferenciadas. Então, hoje é um belíssimo dia para entrar em contato com o seu nono chakra, aquele que é transcendental, entrar em contato com tudo aquilo que você creia, do seu jeito de crer, e realmente dar
conclusão ou finalização, the end, para muitas coisas, mas já observar que ao dar um passo de término de ciclo, eu já estou vislumbrando lá do outro lado, não é? Um novo começo. É como se a gente estivesse atravessando o túnel, já atravessamos o ano 9 até o mês 9, e agora falta só 3 para a gente concluir. Então, já tenho 3 meses para semear, né? Para jogar sementes, para pensar no que eu vou fazer, o que eu vou bolar. Puxa, só tenho 3, termina. E aí, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Então, desde o terminar aquilo que a gente trouxe até aqui, né, no mês 9, e trazer já à luz da consciência o que a gente vai fazer depois. E acho que essa jogada vai ser muito 10. Então, gente boa, você que está chegando aqui agora, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa comunidade super bacana com quem eu tenho mantido toda uma relação muito boa desde o começo desse ano no 365. E mais do que isso, né? Vocês que já estão e vocês que estão chegando, aquele joinha e compartilhar o vídeo, que é o que faz com que esse canal possa seguir adiante, possa crescer, possa ganhar um espaço de representatividade perante o mundo do tarô. E mais ainda, a gente criou desde o começo do ano um grupo de 365 aberturas lá do WhatsApp. Quem? Para quem quer ficar mais pertinho, para quem está afim de fazer parte também dos sorteios das aberturas que estarão entrando a partir de outubro, né? E para quem também queira conversar com tarotistas taromantes, gente que curte o tarô, trocar figurinha, conversar a respeito, também está valendo. Então, pega o link aqui embaixo ou o link no alto do canal e a gente se vê do outro lado, lá no WhatsApp, beleza? Então agora vamos ver a jogada de hoje, feita com muito carinho. Bora lá! Então aqui estamos na abertura de 365 aberturas de tarô na semana 37. Então estamos aqui na semana 37, né? Estamos com uma leva de novas aberturas, começando com essa abertura super especial hoje do portal 999 com 9 cartas. Estamos na semana da Roda da Fortuna. Então você pode jogar com várias possibilidades. Acabei trazendo as aberturas, não as gigantes, mas as médias grandes que estão no livro da Irene Gade, mas que já são do tom mais, não tem nem explicação muito sobre, do tipo, segue a intuição, do tipo, segue a mística. Então, vamos lá. A gente hoje vai estar na abertura 252 do portal 999, que é o eremita triplo do ano de 2025. Lindo, lindo, maravilhoso. Que acontece que só hoje, ativando o simbolismo desse arcano do eremita. Então, aparece triplicado, ampliando a sua força como arquétipo de busca interior. Muito mais do que finalizar, o eremita diz: olha para dentro e faz aquela pergunta: o que será que eu quero concluir? Quais são as questões que eu quero trazer como resolvidas? O que eu quero resolver ainda aqui dentro de mim? Esse é um evento raro, mas não é impossível, ele é cíclico de 9 em 9 anos, né? E a gente vai fazer esse mergulho com a abertura. No tarot terapêutico, o eremita simboliza a voz interior que orienta o processo de individuação. Ele é muito importante para esse diálogo interno, para essa conversa consigo mesmo, sempre nos conduzindo no encontro da nossa própria verdade. Contudo, também nos alerta contra a sombra do isolamento ou da rigidez, porque o eremita, em geral, é um arcano do bem. É o arcano que a gente fala, ele é do bem, né? Ele não é do mal, ele é bonitinho, velhinho. Ai, que fofo, ele com o cajadinho andando. Ah, mas tem aquele também que anda com o cajadinho e com serpente. É, também teve o cajado de Moisés, que virou uma serpente no pé do faraó, não foi? Várias questões que a gente pode olhar para o nosso querido, e ele lá com capuzado, como vem quase que sempre, aí sem capuz, né? Capuzado ele está no Pamela, né? Descapuzado quando ele está no Marselha. E aí a gente chama de velhinho, que ele até pouco cabelo tem. Mas eu sempre achei que a capa dele é do tipo capa Marvel. Sabe a capa do Doutor Estranho? Aham. Aquela capa que aparece, que pode gerar muitos, muitos problemas. Já assistiram Doutor Estranho? Eu sei que parece estranho para uma velhinha que nem eu gostar de Marvel, mas adoro.
Então, assim, nesse universo dos vários universos, sobretudo falar de Doutor Estranho, falar de tarô, é algo bem importante, bem interessante. Combina, né? Tem esse universo multidimensional paralelo. Olha lá, que loucura. E essa capa que eu acho que sempre tem uma grande habilidade extra. Então, se não é a capa do MacGyver, que eu denuncio o quanto velha sou, né? Então, volta mais ainda com 10 milhões de instrumentos e ferramentas. Pode ser uma capa que voa sozinha, pensa sozinha e tem vontade própria. Não é feita de magia pura. Também pode. Então, vamos jogar? Bora jogar? Bora jogar, porque se deixar eu falar, fica um terror. Aí que não para nunca mais. Então, vou sair daqui aquela abertura clássica de 9 cartas. Não tem nenhum tipo de segredo com a nossa amiga, certo? É aquela que você põe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quer saber mais? Faz de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, a minha única dica é: se você vai abrir um múltiplo de noves, baralha todos os seus 78 e vai fazendo pelo método americano. Se você não vai fazer múltiplos de 9, você pode fazer só pelos arcanos maiores, ainda pode fazer o método europeu, os arcanos maiores e uma leva de arcanos menores como complemento, que é o que eu acho que eu vou fazer hoje para mim. Por quê? Porque essa também é uma abertura que eu posso estar dizendo assim, eu quero olhar as relações. Eu quero olhar, dessa vez, gente, eu quero olhar meu bairro, minha rua, na verdade. Estamos com questões aqui bastante complicadas. Então, definitivamente, eu quero mais uma dica que as cartas tentaram me avisar. E eu não me toquei, só me toquei depois que o evento aconteceu. Então, tá. Aí é o que eu falo que às vezes a gente não está aberto à compreensão do que as cartas estão tentando falar no entorno, porque a gente acha que vai ser o pneu que furou. E não foi exatamente isso. Quando 3 vezes 9 se alinham, a sabedoria interna se revela como farol para a travessia. A abertura clássica de 9 cartas, também chamada de italiana ou cigana, é versátil e pode responder a qualquer pergunta. Essa é outra das aberturas assim bastante comum em muita literatura, sobretudo, acho que mais na velha guarda, não acho que sempre, né? Acabo vendo, ela virou, mexeu, 9 cartas aparece. Então, assim, a gente só colocou aqui umas ideias, pensando em dar um pouco de norte para quem ainda não está muito azeitado, não é com as aberturas com mais cartas, 9. A primeira é a lâmpada, né? O que precisa ser iluminado nessa questão? Então, também é a primeira, é a grande chegada, né? O começo, da onde está começando essa leitura. Lembrando que a gente pode ler ela horizontalmente, verticalmente e na diagonal. Olha a dica. O bastão, o apoio interno que sustenta a jornada. A carta 3, o manto, que precisa ser protegido ou recolhido nesse momento. Na carta 4, a montanha, o desafio, o obstáculo que se diante de você. Carta 5, o caminho, o ponto central, a direção mais consciente a seguir, centro do jogo, né, gente? Carta 6, o silêncio, que pede pausa, reflexão e paciência. Carta 7, o encontro, o que pode ser partilhado com os outros, não se isolar. Carta 8, a sombra, o que você evita enxergar, mas precisa reconhecer que está aí. Carta 9, a luz interior, o aprendizado, a revelação ou a integração final. 4 perguntas chaves durante a leitura, caso você não consiga ter um tema. Se você colocar um tema específico, talvez essas perguntas não caibam direito. Mas se você simplesmente fizer ela aberta de um tema específico, com uma leitura ampla, eu super aconselho que você faça essas 4 perguntas no caminho. Então, que aspectos de mim mesma estão pedindo recolhimento e paciência? Qual é a verdade que já habita em mim, mas que eu ainda não escuto? Onde confundo solidão com isolamento? Que parte da minha sombra pode ser integrada nessa jornada? E vamos lembrar que toda vez que a gente tem um portal, não importa o horário do dia que você olhou para ele, não importa se você só vai olhar para ele em outro dia, é simplesmente entrar em conexão com o 999. Eu ainda vou falar hoje de presente de lambuja no final, né? Depois que a gente fizer toda a leitura, eu vou falar dos angel numbers,
né, dos números de anjos, que são números repetidos, e vou estar fazendo uma tradução meio rápida e de própria autoria, né, de 2 livrinhos que eu tenho sobre isso, que eu acho eles, no mínimo, muito legais, porque são as conexões que essas tríades numéricas nos convidam a entrar em ligação, vibração, entrar junto. Beleza? Então, bora jogar? Bora lá para a mesa, vamos comigo. Vamos lá para a mesa, que a mesa já está prontinha para a gente jogar hoje. Não tem nem enganação, ó. Tá aqui, bonitona. Ainda estamos com esse verdinho lindo, né? Eu adorei. Né? Fica calmo, fica gostoso, centraliza e combina com a minha temporada virginiana. Bom, eu falei para vocês que eu iria estar fazendo uma pegada para mim, que quero perguntar uma coisa coletiva social, né, que é da onde eu moro, e de questões que também não preciso abrir, só vou colocar isso, né? É, minha rua, tararara. Eu pensava em ladrilhar, e aí assim, é bem isso, né? É que nem música de criança. Eu vou perguntar dessa forma. E aí, puxa, Fernanda, que baralho que você vai trazer? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai pensar. Bom, eu resolvi que eu vou trabalhar com o tarô claro e simples, né? Que é um tarozinho que também cabe mais ou menos aqui, fica bom, não é grande demais e tá bem separadinho, e eu acho que a gente consegue ter uma boa visibilidade das questões envolvidas, né? Então, estou pensando aqui nos últimos eventos, nas coisas que estão ligadas. A gente vai ter aquele momento de embaralhamento, né, de conexão, e aí a gente vai, hoje, inclusive, eu vou fazer como se eu estivesse realmente bancando a consulente. Então, hoje eu vou abrir meu leque aqui do lado esquerdo e vou fazer assim. Quero saber do evento que aconteceu aqui na minha rua. E quero saber quais são os passos, o que vai acontecer, que temos para olhar, entendeu? Está meio complexo. E aí a gente termina olhando assim, é de baixo que eu puxei, olhando assado, e vamos fechar com chave de ouro. Aqui temos 9 arcanos maiores, certo? 9 arcanos maiores. Eu quero um complemento dos arcanos menores para essa questão. Quero poder olhar com um pouco mais de profundidade. Então, a gente vai estar colocando arcanos menores em ação, método europeu. Eu gosto muito dele, me sinto muito confortável para fazer uma pergunta, sobretudo coletiva, meio aberta, não é uma coisa que não depende. Minha rua, minha rua, minha rua. Isso, estou querendo saber o que está rolando aqui. Nossa Senhora, a gente já viu isso? Vocês assistiram que a carta caiu sozinha? Seja ela. Então tá, eu falo que de vez em quando acontece um negócio desse, deixa, aceita que é mais bacana. E na última ainda, né, na grande finale. Lembrando que a gente sempre lê de assim, que eu falei que é o horizontal. A gente também pode dar uma olhada na vertical e a gente pode olhar esse eixo aqui central, que é super importante na de 9. O princípio, o meio e o fim. Tudo bem? Então, vamos trabalhar juntos, assim, com essa nova linguagem que eu também achei muito legal, né? A lâmpada, até para ajudar vocês a decorarem. Olha, a lâmpada acendeu a questão da minha Roma, a questão do mundo. Olha que bacana. Sim, é uma questão coletiva. É uma questão que não está ligada só a um olhar único, mas ela também fala do coletivo, do mundo, das várias pessoas e coisas envolvidas, e também me conta que possivelmente o que precisa ser iluminado é o nosso mundo e que muito possivelmente alguma coisa tenderá a se concluir ou se fechar. Que arcano que veio junto, né, trazendo parceria, o As de Taças. Falando que o que precisa ser iluminado, olhado nessa questão, é principalmente as questões o quê? Relacionais, humanas, né, que é o que está na pauta do jogo, tá? Então, esse é o grande, é a lâmpada. Acendemos a lâmpada aqui. Então, tá. É as 2 primeiras cartas. Aí a gente vai para o bastão, que é um apoio interno que sustenta essa jornada aqui. O apoio
interno, os enamorados. Então, tudo uma questão de escolhas, de afetividades, né, de quem com quem e de como as coisas podem ser resolvidas. Nove de paus. Nove de paus diz: olha, por mais que difícil, em alguns momentos a gente tem que dar aquela famosa parada, olhada e perceber que a gente tem alguma coisa de força, alguma coisa de energia na mão e que é hora de agir. Né? O nove de paus é aquele momento muito especial de fazer força ou fazer um movimento em direção a alguma coisa para poder chegar a algo desejado. Aí, na terceira carta, o que precisa ser protegido ou recolhido nesse momento, olha, o próprio dependurado. Então, assim, os frascos, os oprimidos, né? Eu ia falar os frascos e comprimidos, como dizia minha mãe. Mas é isso, tudo aquilo que tiver muito frágil, que tiver fragilizado, aquilo que não tiver força, a gente vai ter que proteger de alguma forma. Tem muita gente muito exausta, tem gente que não está mais em condição de lidar com o assunto, né? E o próprio mundo que eu estou colocando da minha rua, né, é uma conexão com uma reserva florestal ambiental. Né? E a gente precisa fazer alguma coisa por aqueles que não podem defender de si mesmos e tá tudo meio virado para baixo. O Seis de Espadas é um cara bacana que diz: olha, vai ter que dar uma caminhadinha para diante, e aí as pessoas vão ter que rever as suas posições. E aí eu sempre lembro demais das cartas no mitológico, essa carta no mitológico, aonde as águas agora ainda estão muito tumultuadas, muito cheias de movimentos, tem ali o Recifes ainda para atravessar, mas a gente está indo agora para um momento de águas mais tranquilas. Então, a tendência é um período melhor do que o período atual, mas no manto a gente vai ter que colocar as fragilidades, as dores e aquilo que não temos poder sobre também. Então, nós vamos ter que deixar a lei agir, né? Esse é um outro ponto, não está na nossa mão, é um assunto coletivo, por isso que o mundo vem de cara assim, é maravilhoso. Bom, a montanha, o desafio ou verdadeiramente o obstáculo dessa minha pergunta é o louco. E definitivamente faz todo sentido com o que a gente está vivenciando, não é? E que de que a gente tem um padrão totalmente fora da casinha, da caixinha, que é o desafio, é o obstáculo que está se erguendo perante todos nós na rua. E o complemento é o sete de paus. Então, mesmo quando não esmorecer, né? Paus é não esmorecer, determinação, vontade, seja quem for, contra quem for, a gente também vai ter que batalhar, a gente vai ter que persistir, perseverar, vontade de fazer alguma coisa nova ou inovadora acontecer. O caminho. Então, olha, o ponto central, né? Nós estamos falando do ponto central, aquele que está conectado com todos os outros pontos e que eu posso estar olhando, é a Dona Força. Adoro quando ela vem tão centralizadora quanto no próprio baralho de Marselha, nas 3, 17 e 21. Por quê? Porque a carta da força diz: olha, manter a força, manter a energia, manter a boa força, boa energia, manter o cabo de guerra ou a gangorra funcionando é fundamental nesse momento. Né? Então, força aí, manter a cabeça erguida, nós vamos dar conta de dominar as feras ou as dificuldades que aparecerem e vamos ter que ir respondendo ponto após ponto. E vem um rei de ouros. As questões materiais envolvidas vão ter que ser resolvidas com sobriedade, com lucidez, no mundo real, né? Por meios reais e não por um diletantismo ou só pela vontade. Não, nós vamos ter que fazer as coisas realmente acontecerem, se efetivarem na matéria. Maravilha. Aí a gente tem, depois do caminho, o silêncio, e vem o arcano da morte. O silêncio é o que pede pausa, reflexão, paciência. Então, assim, o perdido, ou o que já passou, o que já aconteceu, já passou, já aconteceu. Vamos deixar, né, a morte na morte, passado no passado, que é de César a César, e nós vamos ter que seguir os novos passos. E aí a gente vem com o quatro de ouros, com muito cuidado,
muita cautela, muito controle, né, no silêncio mesmo e com muita paciência para fazer o joguinho da vida seguir em direção ao que é preciso para a gente resolver esse problemão. Muito bem, o encontro que pode ser partilhado com quase todo mundo, que a gente deve estar olhando, a imperatriz. Então, o importante, o encontro, é a gente falar do que é bom na rua, da gente falar o que é bom na convivência, é da gente trazer o bem pelo bem, trazer uma certa boa relação, uma certa alegria, uma jovialidade entre todos os que podem, né, fazer isso. E cavaleiro de copas, com amorosidade, gentileza, que a gente possa ir tratando uns aos outros, partilhando com todo mundo um bom tempo, uma perspectiva positiva, né? Daquela que não é só esperançosa, do tipo, estou esperando e tô rezando, né? Um pouquinho mais esperançosa. A roda da fortuna é a sombra, o que, que a gente está evitando de enxergar, mas que a gente vai ter que reconhecer, que aqui se faz, aqui se paga. De que muitas vezes a roda gira, um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Interessante vir um valete de copas, né? Tudo que está acontecendo, eu acho que principalmente vem marcando a galera jovem das nossas ruas aqui, do que está acontecendo. Então, que a gente possa também compreender que tudo que vem, vai, tudo que vai, vem, tudo que vem, vai, tudo que vai, vem, a roda gira. E se a roda gira, que eu espero que ela gire a nosso favor, a favor do amor, a favor do bem, ao valete de copas, né, aquilo que possa trazer de novo amorosidade, bem-estar e uma certa gentileza pela gentileza. E a carta final, que é a luz interior, o aprendizado, a revelação, a integração final, é o karma, minha gente, é o arcano do julgamento, dizendo que há uma grande avaliação ainda a se concluir. O aprendizado é não julgueis para não ser julgado, não fazer coisas que não sejam por outras coisas, né? As revelações, as integrações finais, junto com o dois de ouros, dizendo: toma lá, tá cá, que é outra coisa bem, não como olho por olho, dente por dente, mas principalmente como dar e tomar. Tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe na mesma moeda? Não, às vezes de um jeito diferente. Então a gente tem que acreditar que o bem vale mais e que esse bem vai trazer aquilo que é necessário para que a gente possa voltar a caminhar com tranquilidade aqui no nosso pedaço. Então, olhei para um assunto coletivo, vieram cartas que eu considero bastante coletivas. O julgamento normalmente fala das circunstâncias que envolvem, né? Também pode falar de juízes com o próprio Rei de Ouros. Então, a gente pode entender que entram questões regulamentares, né? De regulamentos ou reguladoras. Não entrou o arcano da justiça, então veja, não exatamente seja por aí, é um assunto do mundo, é um assunto coletivo, é um assunto de todos. Eu estou aqui no meu ponto de observar, olhando como está neste momento, depois que o big evento ruim aconteceu, certo? Aí tem as 4 perguntas, que podem ser mais intimistas. Então, se eu parar um pouquinho e deixar a minha pergunta da rua de lado, não, que aspectos de mim mesma estão pedindo recolhimento e paciência com os assuntos que estão rolando na minha casa, na minha, né? Para mim é o meu quintal de casa. Então, assim, aí você dá uma olhadinha, tenta ver quais são os assuntos. Olha que interessante, tem muitos assuntos interessantes, né? Então, eu vou olhar para isso também, porque são coisas que eu preciso buscar aqui dentro. Como é que eu trabalho esse mundo? Como é que eu estou trabalhando os enamorados, as escolhas? Aonde a gente fica impotente, não tem atuação, não consegue fazer nada, é muito do dependurado, né? E um pouco do não tô nem aí também, do louco. A gente tem algumas questões que a gente pode ir tentando entender o que está pedindo recolhimento, paciência, né? Tá um pouco nesse quadrado aqui criado pelas cartas. Qual é a verdade que já habita em mim, mas ainda não escuto ou não entendo? Né? Talvez o tamanho da força e da capacidade de realização no meio disso tudo, já que a carta central é muito significativa, onde aqui não é uma força só minha, mas a força de todos juntos.
né, de tudo aquilo que temos juntos. Onde confundo solidão com isolamento? Eu até posso fazer essa pergunta, mas aí eu teria que olhar com um tema aberto, percebe? Para eu puxar para o meu particular, eu vou ter que olhar principalmente aqui onde eu confundo, né? São as zonas meio negativas. Então, no manto, talvez eu confunda a impotência com incapacidade, por exemplo. No silêncio, que está pedindo pausa, reflexão, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode ser essa dificuldade com relação ao que houve ontem para aquilo que é hoje, e assim por diante. A gente pode estar fazendo essas perguntas também. Como eu fiz uma abertura muito coletiva, eu não estou afim de trazer para mim de verdade, né? Porque não vejo dessa forma. Faz muito sentido com o evento que a gente teve aqui na nossa rua. Muito sentido, né? Tá bom? Então, ótimo. Eu gostei muito da minha abertura e peço, já que eu estou no portal 999, que essa abertura signifique o término de uma temporada, o fim de uma temporada. Bom, consegui trazer aqui o jogo de volta para vocês poderem vislumbrar. Então, cantando a bola, mundo com as de taças, enamorados com 9 de paus, dependurado com o 6 de espadas, o louco com o 7 de paus, a força com o rei de ouros, a morte com o 4 de ouros, a imperatriz com o cavaleiro de copas, a roda da fortuna com o valete de copas e a finalizadora com o julgamento e o 2 de ouros. Né? Esse é um baralho que rebrilha um pouquinho mais do que o normal, mas acho que está bacana. E agora eu vou tentar compartilhar com vocês aquilo que eu prometi, que são as leituras dos dois números 999. E aí, para quem não conhece, a gente tem os Angels Numbers, né, de duas autoras diferentes, só tem em inglês, né, desculpa aí, mas eu me interessei por isso por conta da numerologia. E aí a gente tem no número 999, pá, parará, pá, 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 pá. 999 é o último número dessa literatura. A Divina Mãe Maria está dando suporte a você e movendo, fazendo com que você se movimente para trás, ou que dê uma certa ré, e tenha uma sensação de completude, de que está tudo certo, é como tinha que ser, é o que devia ser nesse momento. Então, seja bem-vindo de volta ao seu coração, né? Ao coração da divindade, ao coração do tá tudo certo aqui agora, isso é o que eu deveria estar fazendo, esse é o melhor lugar para todos nós. Então, essa é a percepção, né, do número 999 por aquela autora. Aqui, por essa autora, ela já dá um título, Fulfillment, que é aquele momento onde eu sinto que está tudo certo, na hora certa, era o que tinha para ser, e eu tenho esse senso de completude, de tá tudo resolvido, ou estou totalmente abastecida. Então, assim, a frase é visualize o que vem depois. Porque se eu terminei tudo, se eu terminei uma grande etapa, o que eu vou começar amanhã? Né? Se eu ficar com a ideia de que, então cumpriu-se tudo, acabou tudo. Não, não, a gente terminou um ciclo grande de 9 anos e agora a gente tem mais 9 pela frente. Então, de certa forma, é como se começasse o número 1 amanhã, não é? E aí vocês podem até fazer a conta. Amanhã é um dia 10 do mês 9 de um ano 9, que é 2025. Então, eu vou ter 9, 9, 18, com mais 10, 28. 8 mais 2 é 10. A roda da fortuna, a partir de amanhã tudo gira. E se eu ainda reduzir para um número só, eu realmente tenho o número 1 a partir de amanhã. Então, hoje a gente termina, conclui tudo que eu tiver para concluir, porque amanhã é um novo dia, um novo começo, a gente dá um passo adiante. Então, o ciclo das coisas que você vem realizando e fazendo está terminando. Você está no final, no ponto final, no gol final, naquele último momento. Mas então, e agora? Depois que terminou, faz o quê? Terminei o trabalho, eu vou fazer o quê? Terminei a leitura, eu vou fazer o quê? Olha, eu vou fazer uma coisa, pelo bem da rua,
Eu vou pegar aqui de um baralhinho, que é o Oráculo do Reiki, eu vou pegar uma máxima qualquer aqui, do Johnny DeCarli, que eu gosto bastante. Olha, lembrança. Conduzo o país de tal maneira que seja visto como bom. Faço o meu melhor usando minhas capacidades ao máximo. Ele pegou todas as grandes máximas do imperador Meiji, que é esse senhor que está meio retratado, né? Então, acho que principalmente o importante aqui é faço o meu melhor, usando minhas capacidades ao máximo. E fica como dica para hoje, não é? Como dica para esse portal, como dica para cada um de nós aqui, faça o que é possível. E mesmo quando a gente pensa, né, que a minha abertura foi coletiva, conduz o país de tal maneira que seja visto como bom, então veja, eu faço o meu melhor. A partir daí, é isso, né? Usando as minhas capacidades. Então, maravilha. Eu gostei bastante, espero que vocês também. De toda forma, de toda forma, amanhã a gente tem mais uma abertura. Amanhã, nova jogada. Amanhã, fica comigo, não me abandona, vem com a gente vai fazer uma abertura que eu considero também linda, bacana. Outra tipo clássica, que é pirâmide, mas a pirâmide mágica, do jeito que a Irene Gade trouxe no livro. Essa é bem bacana e vão 21 cartinhas. Então, a pirâmide grandinha, vou usar baralhinho pequeno. Beleza? Nos vemos amanhã? É isso. Então, eu deixo vocês com o meu um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu!